Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Estamos aqui para começar mais uma semana de estudo e louvado seja o Senhor Jesus por essa semana que se inicia, né? E vamos estudar, continuando aí o nosso estudo de Deuteronômio 7, do 13 ao 24, tá? Capítulo 7, versículo 13 ao 24. Mas antes de dar início ao nosso estudo, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas antes de orar, antes de estudar, fazer o nosso estudo de hoje, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está lá em 1 Reis, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do 2 até o 4, que diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, e que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então a palavra veio a quem? Ao profeta Elias. Então, minha irmã e meu irmão, talvez hoje você acordou preocupado com o seu sustento. Talvez você esteja desempregado, desempregada. E às vezes você está perguntando assim, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, como que eu vou fazer para me vestir, como que eu vou fazer para sustentar meus filhos, a escola para pagar, como que eu vou fazer, Senhor, para manter essa casa, pagar o aluguel? Olha, minha irmã e meu irmão, eu vou te dizer uma coisa e eu posso te dizer isso com toda a autoridade, por experiência própria, tá? Se você quiser, você pode pegar aí o telefone e um dia ligar para saber um pouquinho mais sobre a minha vida. Horas o Senhor vai fazer com você 3 coisas. Ou Ele vai enviar corvos, ou Ele vai enviar anjos, ou Ele vai enviar uma viúva. Mas sem sustento você não vai ficar. Irmão, que é isso que você está dizendo? Existem pessoas que aparecem na nossa vida com a natureza de corvo. Tem pessoas que aparecem na nossa vida com a natureza de anjo. E tem pessoas que aparecem na nossa vida que são as próprias viúvas para nos sustentar. Mas o Senhor não deixa que falte o nosso sustento, porque o Deus do nosso Deus, Ele é Pai. Pai, e Pai sustenta, Pai provê, entendeu? O Pai perfeito. Talvez o seu pai ou a sua mãe não tenham sido perfeitos nessa questão da provisão. Talvez tenham deixado faltar alguma coisa para você, que você cresceu aí com essa tristeza no fundo da alma. Com essa tristeza, com essa carência. Mas o nosso Pai Celestial, Ele não deixa nos faltar. E é promessa dEle, que o pão nosso de cada dia Ele nos daria. E nós só temos que fazer uma coisa, buscar primeiro o reino dos céus, tá bom? E fazer a justiça do Senhor. Amém? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e de fidelidade. Paizinho querido, eu entrego diante do Senhor todas as preocupações nas suas mãos, todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, porque sei que o Senhor é Deus, Pai. O Senhor disse, Jesus, para que não andemos ansiosos de coisa alguma. Então, Pai, o Senhor é o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus da multiplicação, o Deus dos milagres mesmo. O Senhor é poderoso para fazer. Então faz, Pai. Mostra para essa irmã, mostra para esse irmão o quanto o Senhor é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então agora vamos ao nosso estudo de hoje. Então veja que aqui, tá? A partir do versículo 13, é como se Moisés começasse então a citar uma pequena lista de todas, contendo todas as bênçãos, tá? Para aqueles que iriam guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, aqui Moisés estava repetindo de forma até mesmo simplificada algo que ele já tinha citado lá em Levítico 26, onde o capítulo traz todas as promessas para os obedientes, né?
e todas as advertências para os desobedientes. Então veja que aqui no versículo 13 é prometido uma prosperidade que vem pela fertilidade, pois Deus promete abençoar não somente o fruto do ventre, né, do ventre da mulher, como fruto do solo, que são a produtividade da terra e a fertilidade também do rebanho, né, o fruto do ventre do rebanho. Pois no versículo 14, veja que o Senhor promete que não haverá esterilidade no meio do seu povo, nem no homem, nem na mulher, nem no gado, tá? Ou seja, não haveria estéreis no meio de Israel, tá? E eles também não teriam enfermidades e nem aquelas más enfermidades que vieram para o povo do Egito. Entendeu? Pois essas enfermidades terríveis, elas só viriam sobre o povo que odiasse Israel. E aí no versículo 16, o Senhor diz que todos os povos, né, que ele der, né, a Israel, eles seriam ali consumidos pelo próprio povo, entendeu? E que não era para Israel poupar aquelas nações. Eles não poderiam poupar aquelas nações e nem poderiam se encantar pelos seus deuses. Porque isso seria o que para eles? Seria uma armadilha para a destruição, né? Porque é exatamente isso que a idolatria representa, uma armadilha para a destruição. A pessoa pensa que ela está buscando proteção e, na verdade, espiritualmente, diante de Deus, ela está só se denegrindo ainda mais, porque ela está se afastando do Deus verdadeiro e caminhando rumo à condenação do inferno. Mas aí, veja que no versículo 17, Moisés diz: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Então aqui no hebraico é usada a palavra que significa talvez. Então o sentido correto do texto é talvez diga a si mesmo, pois por eles serem numerosos, pode ser que Israel tenha sentido essa vontade de dizer isso, né? De achar que aqueles povos eram mais numerosos do que eles, e talvez eles sentirem assim aquele desejo recuado, né? Ah, não, eles são mais fortes do que nós, eles são mais numerosos, então nós não podemos vencê-los, né? E isso porque Israel deve se lembrar sempre daquilo que Deus fez no Egito. Tipo, eles podem ser numerosos, mas olha também o que Deus fez para nós no Egito. Então, o Deus que nos tirou do Egito, ele é muito mais poderoso do que os deuses de Canaã. Então, aí nós vemos que o Senhor prometeu enviar vespas, tá? Que são insetos, que jogariam venenos, tá? Nos olhos daqueles povos. E aí eles sairiam daquela terra. Então, quer dizer, seria um ataque totalmente sobrenatural. Israel não poderia fazer nada, tá? E o Senhor mesmo é que lançaria fora aquelas nações. Ele ia lançar aquelas nações pouco a pouco. Pouco a pouco elas seriam destruídas. E por causa de quê? Por causa das feras do campo, né? Porque se eles saírem ali de uma vez, as feras do campo iriam multiplicar. Onde tem gente, os animais não avançam, né? A gente sabe muito bem disso. Eu costumo dizer que o ser humano ele é tão ruim que onde eles estão, o bicho não quer ficar. O bicho acaba saindo, né? O bicho acaba saindo. Onde o homem está, o bicho não quer ficar. É aquele pavor que os animais têm do ser humano. Às vezes a gente tem medo do bicho, mas na verdade é o bicho que tem medo da gente, né? Eles é que têm medo de nós. Se a gente pensar dessa forma, a gente não vai ter medo de animal nenhum. Pelo contrário, a gente vai atacar. Eles podem ser grandes, mas eles atacam mesmo por medo, por instinto de sobrevivência. Porque na verdade a terra geme, a natureza geme por causa do pecado do homem. Entendeu? E aí o versículo 24 termina dizendo que os reis das nações seriam entregues nas mãos de Israel. Mas qual é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer hoje? Bem, veja que guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos resulta em bênçãos, não é? Bênçãos de prosperidade, né? Que é fruto do quê? Fruto do amor do Senhor pelo seu povo.
E aí o Senhor iria o quê? Fazer o seu povo multiplicar. E iria abençoar todo o fruto de Israel. Desde o fruto do ventre da mulher até o fruto da terra, o fruto dos animais, né? É o que diz o versículo 13. E aí o versículo 14 termina dizendo que o Senhor não deixaria haver esterilidade em Israel. Mas sabe o que os cananitas adoravam? Né? Eles adoravam Baal e Astarote. Porque eles cegamente eles acreditavam que Baal era o Deus responsável por trazer fertilidade e produtividade para a terra e para os animais. E eles acreditavam também que Astarote era a deusa do amor, da maternidade. Era a deusa responsável pelas vitórias nas guerras, né? Entenda que Astarote depois ela passou a ser chamada de rainha dos céus, tá bom? É um assunto que nós vamos estudar quando a gente estiver estudando profetas, principalmente Jeremias, tá bom? Eu espero que o Senhor nos dê vida e saúde até lá. Então entenda que aqui nestes poucos versículos, ou seja, do 13 ao 24, era como se o Senhor estivesse dizendo para Israel: olha, vocês não precisam se encantar e nem servir a esses ídolos, porque eu, o Senhor, é que tenho tudo o que vocês precisam. Tudo que vocês precisam, vocês têm que vir a mim. Basta vocês me obedecerem para que vocês tenham aquilo que vocês realmente necessitam, o sustento que vocês realmente necessitam. Eu comecei aqui o nosso texto falando, olha, o Senhor é aquele que nos sustenta. Ele envia corvos, ele envia anjo, ele envia viúva, mas ele nos sustenta, ele não nos deixa mendigar o pão, ele não nos deixa perecer de fome. Entenda que se tem uma coisa que o homem faz desde a sua civilização, é começar a atrelar a prosperidade do homem ao Deus que ele serve, tá? E é claro que Israel iria olhar para aquela riqueza toda de Canaã ali e atrelar aquela fertilidade deles, aquelas riquezas, ao Deus deles. E não ao Senhor que criou terra e céus. Ao Senhor que criou todas as coisas. Eles iam falar, olha, aquela riqueza ali, aquela prosperidade veio de Baal. Não veio do nosso Deus. Não veio do nosso Deus que fez promessa para Abraão. Não veio. Então aqui eles recebem, na verdade, uma advertência para eles lembrarem que tudo pertence ao Senhor. E que o Senhor que os tirou do Egito, Ele que é o Todo-Poderoso. E Ele é o único que pode tirar toda a esterilidade do ser humano. Toda a esterilidade da terra. Né? E aí nós vemos que essa é uma promessa que está lá no Salmo 113. Né? Que no versículo 9 diz assim: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Então entenda, minha irmã, que naquela época não tinha nada pior para uma mulher do que a esterilidade. Mas veja que quando o Senhor promete tirar toda a esterilidade do homem, do gado, da mulher, né, e não permitir que na terra de Israel não tenha esterilidade, né? Quando nós lemos aqui esse Salmo 113, nós vemos que o Senhor, né, é o único que pode nos tirar de toda situação de humilhação. Ele é o único que pode nos colocar sentados do lado daqueles que governam, daqueles que realmente mandam, daqueles que têm poder, daqueles que estão no poder, daqueles que estão no comando. Então, o que significa isso, minha irmã e meu irmão? Eu já falei aqui numa introdução, o Senhor é o único que pode mudar a nossa sorte. Não importa qual a sorte que você está tendo hoje, minha irmã. Eu vou dizer sorte, eu não vou nem dizer consequência, mas eu vou dizer sorte mesmo. Porque às vezes vai se criando tantas coisas na vida da gente, pelos pais, pelos avós, pelos tataravós, que chega uma sorte ruim para você. Quando você assusta, você fala, por que isso está me acontecendo? E não se sabe nem explicar, ninguém consegue explicar. Então eu vou dizer sorte, mas o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. Ele transforma. O nosso Deus é o Deus da transformação. O primeiro milagre de Jesus foi transformando a água em vinho para mostrar que Ele transforma situações. Ele disse, eu sou o que sou. Eu sou o que, né? Eu sou o que quiseres que eu me torne. Eu sou aquilo que você precisa, Moisés. Então o Senhor é o Deus da transformação. Nós não podemos, minha irmã e meu irmão, perder a fé, perder a esperança. Tá bom?
Então nós temos que louvar o Senhor desde agora e para sempre, como diz o Salmo 113, desde o nascimento do sol até o pôr do sol, e exaltar o Senhor em tudo na nossa vida, em tudo. Não importa se agora você ainda não está vendo essa transformação, mas você tem que crer, tem que crer. Eu oro, minha irmã e meu irmão, o Salmo 113, todos os dias, por mim, pela minha casa, por você, pela sua casa, pela sua família, transformando. E quando fala aqui, ó, que o Senhor é aquele que nos tira do lixo, da situação de humilhação, de lixo mesmo, porque montura representa lixo, eu falo, Senhor, tira todo o lixo que está, ó, ao redor, mas que está dentro também. Porque o Senhor faz transformação dentro e fora, mas às vezes para a transformação acontecer fora, precisa ocorrer dentro primeiro. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, não deixa de acreditar que o nosso Deus é o Deus que muda situações. Em nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que tira da humilhação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, espero ter te ajudado com esse estudo tremendamente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere ricamente, que transforme a sua vida, te torne uma pessoa rica e abastada, curada, transformada, para que você se torne pessoa dizimista, fiel, ofertante, sustentadora de profetas e de missionários, que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a sua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus e eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, porque ela vem orando passo por passo e eu fico na intercessão citando o seu nome, a sua causa, em nome do Senhor Jesus. Você não me vê, você não me ouve, mas eu estou ali clamando por você em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você e não incomode com a gravação se ela estiver ruim, porque hoje aqui está chovendo muito. Eu até pensei se eu iria fazer a gravação, se eu não iria deixar interrompido, tá bom? Um beijo, fique com Deus.